Este caso revela o que pode ser o serial killer mais prolífico da história da Tailândia. Ainda mais perturbador é como os esquemas elaborados permitiram que esse serial killer continuasse se aproveitando das famílias enlutadas de suas vítimas. Ela planejou e executou uma série de assassinatos por mais de 8 anos, envenenando suas vítimas. Ela manipulou as circunstâncias para fazer com que suas mortes parecessem falhas cardíacas naturais, garantindo que suas famílias não suspeitassem de jogo sujo. Seu motivo estava centrado no ganho financeiro, seja herdando as propriedades de suas vítimas ou lucrando com suas dívidas, fazendo tudo isso sob o pretexto de oferecer ajuda para eles liquidarem suas dívidas ou perseguir oportunidades financeiras lucrativas que ela apresentaria a eles. Começamos por volta das 10 ou 11 da manhã. Uma mulher estava caminhando até a margem do rio para soltar alguns peixes, uma prática popular conhecida como ploi plá. Acredita-se que isso traga mérito e bom karma. Mas então, de repente, ela desmaiou e caiu no chão. Transeuntes rapidamente se reuniram para ajudar, encontrando a mulher inconsciente. Os serviços de emergência foram acionados. Quando os paramédicos chegaram e tentaram reanimá-la com ressuscitação cardiopulmonar, a mulher já havia falecido. A equipe médica suspeitou de insuficiência cardíaca e pulmonar, provavelmente um acidente, como a causa da morte. A mulher foi identificada como Senhorita Siripong Kawang, conhecida como Khoi. Ela era uma empresária de sucesso de 32 anos da província de Kanchaburi. Contudo, os pais acreditavam que a misteriosa morte de Khoi era mais do que parecia. Ela não tinha problemas de saúde conhecidos. Além disso, vários pertences de Siripong, incluindo dinheiro, no valor aproximado de $1.400, 2 telefones, um iPhone 14 Pro Max e um Oppo, sua bolsa e seu carro, foram encontrados desaparecidos, levantando sérias suspeitas sobre as circunstâncias que cercam sua morte. A pedido de seus pais, as autoridades investigaram mais de perto a morte de Khoi. Ao revisar as imagens de circuito fechado de televisão da área, ficou evidente que Khoi havia chegado ao rio com um amigo, Sarawat, também conhecido como As duas mulheres vieram soltar peixes no rio. Inicialmente, elas caminharam juntas, mas logo elas se separaram. Oi continuou em direção ao rio, mas em algum momento atravessou a estrada. Posso ver parado aqui, apenas observando o curso do rio. Parecia estar procurando por algo. Depois de andar de um lado para o outro, ela parece perguntar algo a alguém. Ela parece confusa e aponta para outra direção. Então ela caminha até o fim, novamente parecendo perdida e exibindo um comportamento estranho, considerando que ela deveria estar com um amigo. Então, as imagens mostram ela correndo para o carro, pegando um item e depois descendo as escadas em direção à beira do rio, onde Khoi estava. No entanto, após chegar às escadas e logo depois, voltou para cima, entrou no carro e saiu como se nada tivesse acontecido. Chamar esse comportamento de estranho é um eufemismo. Segundo a família de Khoi, ela e planejavam soltar os peixes juntos. Então por que saiu quando Khoi desmaiou? Por que ela não pôde ajudar a amiga? Por que ela não ficou para ajudar? Certamente esses e outros pensamentos passavam por suas mentes. A polícia recuperou o carro de Khoi na residência de um dos conhecidos de De acordo com as imagens da circuito fechado de televisão, Khoi dirigiu o carro até a casa de e de lá, dirigiu ambos até a beira do rio. Contudo, outros pertences desaparecidos de Khoi, como dinheiro, telefones e bolsa, permanecem desaparecidos. Quando questionado pela polícia, inicialmente negou estar no rio naquele dia. No entanto, quando confrontada com as evidências das câmeras de segurança, a memória dela parece ter voltado, e ela admitiu estar lá. Explicou que deixou o local porque tinha alguns assuntos urgentes para resolver. Ela alegou que acreditava que Khoi estava se sentindo mal, e vendo muitas pessoas ajudando-a, simplesmente assumiu que sua amiga ficaria bem. Quanto aos pertences de Khoi, foi revelado mais tarde que havia enviado os itens perdidos de Khoi para um de seus próprios amigos, com o pacote enviado no dia 19 de abril. Entre eles estavam a bolsa de Khoi, seu celular Oppo e carteira. O resto não foi encontrado. O que você acha? Você acredita nela? Bem,
Quase ninguém acreditou, especialmente o Sr. Happy Chamundruya. Ele teria um papel fundamental em descobrir a verdade por trás das ações de Desde o momento em que ele revisou as imagens da circuito fechado de televisão, ele sabia que algo estava errado, mas nem ele poderia ter antecipado a totalidade do que eles descobririam. Se foi realmente responsável pela morte de Coy, como ela fez isso? O método mais provável foi o envenenamento. No entanto, o relatório toxicológico inicial não mostrou sinais de envenenamento no sistema de Coy. A morte misteriosa de Coy dominou as notícias, capturando a atenção generalizada. Logo, os telefones nas estações de notícias e delegacias começaram a tocar incessantemente. Relatórios chegaram de pessoas alegando que seus amigos e familiares conheciam e também haviam morrido em circunstâncias misteriosas semelhantes após encontrá-la. Alarmantemente, muitas dessas vítimas foram encontradas com as unhas escurecidas quando morreram. Havia pelo menos 15 dessas vítimas antes de 2020 e 2023. Sim, pelo menos 15 no período de 3 anos. Se ela realmente foi responsável por esses crimes, como conseguiu acumular tantas vítimas e permanecer fora do radar por tanto tempo? Foi presa em 23 de abril de 2023 e as notícias de seu caso se espalharam rapidamente. As pessoas especularam sobre todas as suas possíveis vítimas e então... Outra mulher alegou publicamente ter emprestado a 250 mil baht, cerca de $7.300. Ela relatou à polícia a sensação de aperto no peito e dormência nas mãos. Ela ingeriu uma pílula dada por durante um encontro em um shopping de Kanchanaburi. Por sorte, ela foi levada rapidamente ao hospital e agora está a salvo. Vamos dar uma olhada mais de perto em quem realmente é No momento de sua prisão, tinha 36 anos. Seu ex-marido, Vitun Rangaswapan, era um policial. Após o casamento, mudaram-se para a acomodação da polícia e tiveram 2 filhos. Com o tempo, Vitun avançou nas fileiras, tornando-se eventualmente um tenente-coronel de alta patente. Esse sucesso na carreira trouxe um estilo de vida melhor para a família, levando-os a se mudarem para uma nova casa. Embora e Vitun tenham se divorciado em 2020, eles mantiveram um relacionamento próximo, provavelmente pelo bem de seus filhos. Não está claro quando adquiriu um gosto por assassinato, mas entre as mais de 10 vítimas suspeitas de uma delas era supostamente seu namorado recente. Você notará várias mortes misteriosas que acompanham a senhorita O namorado. Apenas um mês antes da morte misteriosa de Coy, o namorado de Sr. Day, faleceu em 12 de março de 2023, às 1h30 da tarde, sob circunstâncias suspeitas. O patologista listou a causa da morte como insuficiência cardiorrespiratória. Foi quem chamou a polícia, afirmando que ela era sua namorada e estava grávida de seu filho. Na época, ninguém suspeitou de jogo sujo. Descobriu-se posteriormente que comemorou seu aniversário com amigos na noite da morte do Sr. Day. Quem em sã consciência faria isso? Também penhorou as joias de ouro do Sr. Day em 18 de março de 2023, apenas alguns dias após sua morte. Além disso, ela assumiu o controle de todos os seus bens. Na época, a família do Sr. Day não achou essas ações suspeitas, pois acreditavam que estava grávida de seu filho. Ela deveria herdar todas as suas propriedades. Um amigo próximo de Day, que pediu para permanecer anônimo, estava muito desconfiado da causa de sua morte. E especialmente depois porque arrumou o quarto de Day e removeu todos os seus pertences. A mídia conversou com um homem que chamaremos de Sr. Kung. Senhor, e ele conhecia o Sr. Day desde a infância. Ele está convencido de que a criança que está carregando é realmente a que ela teve com seu amigo. Day conheceu através de um aplicativo de namoro em dezembro de 2022, e frequentemente se gabava de seu envolvimento no negócio de empréstimos de dinheiro, alegando penhorar carros e terras e se envolver em negociações de ações. Ela frequentemente se gabava de que seu ex-marido era um diretor adjunto, sugerindo que se houvesse algum problema, ela poderia contar com ele para resolvê-los. May, amiga de Day, relembrou o dia em que Day apresentou a ela pela primeira vez em 11 de março.
Ao retornar do trabalho, ela viu Day com uma mulher sentada em um banco de mármore em casa. A princípio, ela se perguntou quem era a mulher, até que se lembrou de que Day havia mencionado que sua namorada estava vindo. Naquele dia, May notou que o comportamento de Day estava estranho, sério e não muito falante, diferente de seu habitual eu alegre. Enquanto os dois estavam sentados juntos, foi Am quem falou mais do que Day, perguntando sobre o paradeiro de Day e se havia outras mulheres o perseguindo, ao que ele respondeu que não sabia. Depois da visita, eles saíram juntos. No dia em que ele morreu, Am ligou para May para dizer que algo estava errado com Day, que ele estava sangrando muito. Quando May chegou, ela viu outras pessoas e Am no quarto antes dos oficiais entrarem. Day estava deitado, vestindo apenas uma cueca com manchas de sangue na boca. Ela notou que as unhas de Day estavam escuras, mas seu corpo ainda quente. Naquele momento, ela pensou que Day poderia estar sob um feitiço ou sob a influência de drogas. Além disso, May notou que Day normalmente carregava muito dinheiro, mas no dia em que ele morreu, havia menos de 10 baht encontrados em seu bolso. Day havia mencionado várias vezes aos seus amigos que ele realmente tinha visto Amp matar alguém antes, descrevendo-a como uma mulher malvada. Os amigos de Day, desconfiados de sua morte, investigaram e encontraram algo que os chocou profundamente. Era uma garrafa com um rótulo marcado UN 1680, ou cianeto de potássio. Agora, o cianeto é um composto extremamente tóxico que pode causar a morte em minutos após a exposição, tornando-o uma das substâncias mais letais conhecidas. É inodoro e insípido, permitindo que passe despercebido em alimentos ou bebidas, deixando as vítimas inconscientes até que seja tarde demais. O rápido início dos sintomas, incluindo dificuldade para respirar, confusão e perda de consciência, pode levar à fatalidade em até 15 minutos, dependendo da dosagem e da via de exposição. Testes especiais, como a análise de amostras de sangue e tecido para íons de cianeto, ou seus metabólitos, são frequentemente necessários para confirmar sua presença, complicando a investigação de mortes suspeitas. Na Tailândia, o cianeto é principalmente usado na mineração para extração de ouro e prata, através de um processo chamado cianetação. Além disso, o cianeto é usado na galvanoplastia para revestir metais com ouro ou prata. Apesar da regulamentação, compostos de cianeto ainda podem ser usados em certos pesticidas e fumigantes. A equipe forense conseguiu identificar cianeto em um veículo compartilhado que Am dirigia com seu ex-marido. Posteriormente, com um mandado de busca, revistaram a casa do ex-marido dela e encontraram muitas drogas sem rótulo e cápsulas vazias. O ex-marido dela alegou desconhecer que as substâncias estavam espalhadas por aí. Achados similares também ocorreram na residência de sua mãe. Todas essas substâncias foram confirmadas como cianeto. Em maio de 2023, a delegacia de Bampong, em Ratchaburi, recebeu o laudo da autópsia de Nong Khoi. O relatório confirmou a presença de cianeto no corpo de Khoi. Aung recusou-se a falar mais com a polícia sobre a morte de Khoi. Quando presa, Am afirmou ousadamente que Khoi queria tomar drogas misturadas com cianeto, e ela estava apenas atendendo ao pedido dele. Ela também afirmou que só conseguiu obter o cianeto porque o adquiriu de seu namorado, agora falecido. Eu juro, não consigo inventar isso. As declarações dessa mulher são simplesmente inacreditáveis. Não tenho certeza de quão estúpida ela acha que o mundo inteiro é, sendo pega em flagrante e ainda culpando alguém. E então a simples coincidência de todos ao seu redor simplesmente morrerem de cianeto, como se fosse a coisa mais abundante neste planeta. Eu simplesmente não entendo essa mulher. Ela deveria ter simplesmente ficado de boca fechada. Ela pode ter uma chance de um advogado de defesa ajudá-la, mas talvez não seja sobre isso. Pode ser sobre obter justiça para suas várias vítimas. É inocente até que se prove a culpa. Posso estar errado, ela pode ser inocente. Diga-me o que você pensa. Há a possibilidade de ela ter sido incriminada. Eu apenas duvido muito disso. A polícia analisou as vítimas e suas conexões, descobrindo que todas estavam ligadas a Am, principalmente por laços financeiros. Mas o que é realmente inacreditável para mim é que muitas das vítimas eram, na verdade, policiais. Eles provavelmente conheceram Am por causa das conexões de seu ex-marido. E se nem os policiais estavam seguros, então quem está? Aum até mirou em amigos do ensino médio,
Acho que qualquer um que estivesse ligado a ela era um alvo em potencial. Um dos muitos esquemas dela era a Associação Rotativa de Poupança e Crédito, ou Associação Rotativa de Poupança e Crédito. Uma associação rotativa de poupança e crédito é um sistema de poupança em grupo onde os membros contribuem regularmente com uma quantia fixa de dinheiro para um pote coletivo, que é distribuído a um membro de forma rotativa, até que todos tenham recebido sua parte. Este sistema depende da confiança entre seus membros e não envolve juros, tornando-o uma alternativa acessível aos empréstimos formais. As rascas são populares no Sudeste Asiático e ajudam as pessoas a economizar para grandes despesas ou emergências. É uma forma alternativa de banco e seguro onde indivíduos formam um coletivo de ajuda mútua. Enquanto as rascas foram centrais em muitos esquemas de AM, ela usou diferentes esquemas financeiros para se aproveitar das vítimas, que contavam com o fato de que não viveriam para ver qualquer benefício. Um exemplo seria pegar dinheiro emprestado deles, mas com taxas de juros exorbitantes, o que seria lucrativo para a vítima se ela sobrevivesse para se beneficiar. A AM também tinha outros golpes de agiotagem relacionados ao jogo. Em cada uma dessas transações, era o AM que embolsava o dinheiro, os objetos de valor e mais, fugindo para a próxima vítima desavisada. Pode-se pensar que a senhorita AM visaria os ricos, mas não é o caso aqui. Ela visava os desesperados e carentes. Ela parecia saber qual esquema usar para qual situação e qual alvo para maximizar o ganho financeiro de seu lado, indo até muito além do que a vítima tinha em mãos. N testaria em indivíduos usando a Associação Rotativa de Poupança e Crédito para determinar se possuíam renda disponível suficiente. Uma vez que ela havia qualificado uma vítima, ela a atraía usando esquemas que prometiam fazer com que ganhassem mais dinheiro por diversos meios, como investir em um negócio, ou até mesmo a capacidade de pegar algum dinheiro emprestado, dando um veículo como garantia que era perdida quando a vítima, sem suspeitar, falecia. Uma das vítimas foi a senhorita Nietzsche. O caso dela ocorreu em agosto de 2020. Veja, Nietzsche possuía um Honda Civic, e ela o penhorou, baseada no conselho de AM, por 150 mil baht tailandeses. Eles saíram para beber juntos naquela mesma noite. Natália foi encontrada de bruços no banheiro, e seu rosto parecia escurecido. A família na época não suspeitou de jogo sujo, pois o médico atribuiu a morte dela a uma falha circulatória e respiratória. Natália o conhecia há cerca de 3 a 4 meses naquela época e inicialmente se conectou através do Rosca. Mas o verdadeiro golpe aqui, pessoal, é que, quando ela faleceu, uma empresa entrou em contato com a família dela e informou que Natália, na verdade, tinha penhorado o carro. Muitos familiares visados ficaram angustiados e desembolsaram dinheiro extra para recuperar algo de seu ente querido. Os membros da família vitimados não apenas perderam um ente querido, mas também tiveram que pagar a mais para recuperar um veículo. Eles não tinham ideia de onde estava esse dinheiro, mas esse dinheiro estava na verdade com Am, que havia enganado a vítima antes para que ela ficasse com ele, e ela agiu tão rapidamente em eliminar seu alvo que a família nunca descobriu. E claro, a senhorita M sumiu depois, como muitos dos seus esquemas aconteceram. Isso continuou acontecendo repetidamente. O que me chocou no esquema envolvendo carros é que a investigação revelou que algumas famílias das vítimas da senhorita M não podiam pagar para recuperar os veículos de seus entes queridos, permitindo que ela ficasse com eles, agravando ainda mais o sofrimento dessas famílias. Mas a parte mais repugnante de tudo isso é que a senhorita M chegou até a contratar um advogado para exigir pagamentos adicionais das famílias das vítimas, explorando ainda mais a sua angústia financeira. Também me pergunto, o advogado dela estava intencionalmente envolvido nesses esquemas? Ou eles simplesmente fecharam os olhos para ganhar um dinheiro extra? Isso levanta a questão. Compartilhe sua opinião nos comentários. O modus operandi da Am para realizar esses assassinatos é que ela os convidaria para templos, cerimônias religiosas, adivinhação ou refeições. Quando se encontravam, a senhorita M oferecia-lhes comida ou bebida contendo cianeto. Durante a pandemia da coronavírus, 19 disse que ela fornecia às suas vítimas cápsulas de medicamentos ou pílulas dietéticas. Muitas delas continham cianeto. Na verdade, é muito assustador.
É preciso ter cautela antes de beber até mesmo um café feito por um amigo. A polícia continua encontrando vítimas dela que morreram por causa de cianeto. Por exemplo, uma faleceu tão recentemente quanto 1º de abril, 2023. Imagens de vigilância mostraram sentada ao lado de um policial, Nipa, no templo durante esse tempo. Nipa havia emprestado uma quantia em dinheiro para e a levou para a adivinhação do futuro em um templo. E foi o que se sucedeu. Os investigadores estavam determinados a descobrir como conseguiu obter o cianeto. Surpreendentemente, eles rastrearam o cianeto até uma loja no centro de Bangkok que o vendia. Na verdade, a loja havia vendido mais de 1.500 garrafas, e ficou evidente que nem era difícil obter isso online. Isso me faz pensar quantos outros envenenadores loucos existem na Tailândia. Certamente há outros casos de envenenamento por cianeto no país. Também lucrava com suas vítimas através de seguros de vida. Normalmente, a vítima fazia um seguro de vida como garantia caso não pudesse pagar Agora, ela teria direito ao pagamento do seguro de vida caso a vítima falecesse. E claro, a vítima teria que morrer de causas naturais, o que o uso de cianeto dava aparência disso. A menos que as vítimas fossem especificamente testadas para cianeto, todas pareciam morrer naturalmente e estava coletando os pagamentos para a esquerda e direita. Suspeita-se que tenha desviado centenas de milhares de dólares de suas vítimas com esses esquemas. A polícia encontrou 180 contas bancárias com 78 milhões de baht, ou 2,3 milhões de dólares americanos, segundo o Nation Thailand News. Ela poderia ter sido ainda mais rica, mas supostamente perdeu muito dinheiro devido ao seu vício em jogos de azar. Claro, eu não a chamaria de vítima, já que todo o seu dinheiro é dinheiro sujo, no sentido mais preciso do termo. O general Surachat declarou: "Descobrimos que os bens de Khoi estavam em uma casa de penhores sob o nome de o que serviu como evidência contra ela." Quando presa, ela não admitiu nenhum ato ilícito. A polícia até prendeu o ex-marido de e seu advogado, mas depois o tribunal dispensou seus casos porque não conseguiram encontrar nenhuma ligação direta entre eles e Agora, poderia receber a pena de morte? Possivelmente. O general Surachat a caracterizou como uma psicopata que não tem consciência ou culpa. Se ela for considerada culpada, ele afirmou que ela poderia se tornar a pior serial killer da história da Tailândia. A pena de morte raramente é aplicada, mas o caso de é excepcional. A execução mais recente ocorreu em 2018, marcando a primeira vez desde 2009 que uma execução ocorreu no país. No entanto, se se declarar não culpada, ela pode evitar a pena de morte em troca de prisão perpétua. O general Surachat enfatizou que os assassinos em série devem permanecer na prisão até morrerem, porque esse tipo de pessoa não pode coexistir com a sociedade. No momento de sua prisão, estava grávida de 4 meses, mas sofreu um aborto meses depois enquanto estava na prisão. As redes sociais foram cruéis nos comentários, alguns chegando a afirmar que é bom que ela tenha perdido o bebê. Mas eles apenas ressentiam tanto essa mulher. E não é surpreendente, porque algumas de suas vítimas eram os provedores da família, e uma até havia recentemente recebido um bebê. A tem enganado e assassinado pessoas desde 2015, conseguindo fazer isso sem detecção por anos. Investigadores creem que adquiriu gosto pelo assassinato e seus benefícios financeiros através de uma de suas primeiras vítimas, uma mulher chamada Sai. Ofereceu-se para ajudar Sai cuidando de suas propriedades enquanto ela vivia fora da Tailândia. Um dia, Sam retornou à Tailândia e estava mais do que ansiosa para buscá-la no aeroporto. Ela a levou para seu condomínio. No dia seguinte, Sai foi encontrada morta. Depois, pegou a casa de Sai e a vendeu. Depois, vendeu a casa de Sai e embolsou o dinheiro. Estudos mostram que assassinas geralmente procuram vantagens em relacionamentos íntimos, enquanto homens que cometem homicídios são impulsionados por violência ou desejos sombrios. Independentemente das razões, o número de vítimas a coloca no mesmo patamar de outros assassinos em série. Então, meus amigos, da próxima vez que conhecerem alguém, especialmente na Tailândia, tenham cuidado.
Verifique os ingredientes dos alimentos e bebidas antes de consumi-los. O cianeto é muito fácil de adquirir para que isso não seja um problema. Então, pessoal, fiquem atentos, seguros e confiram na tela outros vídeos que podem ser do seu interesse. Como sempre, por favor, lembre-se de dar um like neste vídeo e se você não está inscrito, por que não? Aqui é o Victor e vejo vocês na próxima. Obrigado por assistir.